Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de literatura do segundo bimestre. Segundo bimestre, né? O nosso livro é este, já conversamos na aula anterior sobre a nossa leitura e hoje vou passar alguns pontos, né, principais sobre a nossa leitura e uma liçãozinha de casa para vocês. Então vejam só, qual é o nosso objetivo ao fazer a leitura, né, deste livro, desta obra? Já falei sobre do que se trata, mas o nosso principal objetivo, né, o meu objetivo como professora e da nossa escola é fazer com que você consiga conhecer a cultura indígena e os seus laços entre nós. Nós nos deparamos com muitos hábitos, costumes, né, que são legados da cultura indígena no nosso cotidiano. Muitas vezes nós não identificamos como cultura indígena, mas como um simples hábito comum da nossa sociedade. Mas quando você se aprofunda numa leitura, você descobre que esse hábito, essa tradição, essa crença, ela tem uma origem. Então, através dessa leitura, nós iremos identificar, conhecer, né, alguns laços que permanecem até os dias atuais da nossa sociedade, né, atual, com a cultura indígena milenar, que a gente pode dizer assim, né, centenária aí. E nós vamos então nos aprofundar um pouco mais. Essa é a capa do nosso livro. Eu fiz questão de colocar para que alguns alunos possam adquirir, aqueles que não adquiriram ainda, que eu acho um pouco difícil, e também para que você tenha certeza de que você está lendo o livro correto, tá bom? Então essa é a nossa capa, você vê lá um rosto indígena, o nós destacado no centro da capa, e nós temos em cima, né, o título, Uma Antologia da Literatura Indígena. Já expliquei para vocês o que vem a ser antologia, que nada mais é do que um compêndio, uma seleção de histórias e fatos relacionados a um mesmo assunto. Então aqui eu tenho uma antologia da cultura indígena, da literatura, perdão. Aí, a partir do momento em que você for ler, você vai se deparar com várias histórias curtas, uma independente da outra, uma tratando de uma tribo diferente da outra. A primeira leitura, você se deparou com uma tribo dos Kayapós. Na segunda leitura, você vai se deparar com a turma Sataré-Maué. Os nomes são estranhos e eu confesso para vocês que eu tive que fazer bastante dicção para falar esses nomes. Mas é interessante, eu gosto, fico muito curiosa. Então eu digo para vocês que vocês também irão se interessar. No seu caderno, você terá então que responder essas questões sobre a sua leitura. Nesta aula, você já deverá ler o capítulo 2, ou a história 2. Do que se trata a história 2, né? Então, a primeira história foi esta, um povo, Mebengoré, Kayapó. A sua segunda história, que é o amor originário, né? A segunda, ela será esta aqui, ó. O povo Sataré-Maué. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, você irá ler essa história, né, a história da página 29 e que termina na página 35. Então, da 29 a 35 será a sua próxima leitura. Após você fazer essa leitura, você irá lá para o seu PDA e você irá responder estas questões e me enviar. Quais são as questões? Eu quero que você faça uma breve pesquisa sobre o conceito, como surgiram, né? Como surgiu o conceito de tribo, como surgiu, né, o conceito de tribo. Quantas tribos existem hoje no Brasil, segundo o IBGE? Porque a gente tem que pensar nas tribos que são catalogadas. Vocês sabem que tudo é contado, enumerado, não é nada vago, assim, tem uma aqui, uma lá. Não, nós temos que entender que as tribos, elas são catalogadas direitinho, colocadas os seus números e classificadas de acordo com os seus nomes. Então, você vai fazer uma pesquisa, onde você irá fazer o conceito da palavra tribo no seu caderno. Você deverá responder quantas tribos existem hoje, atualmente, no nosso país, no Brasil. Terceira pergunta, como os povos indígenas sobrevivem nos dias atuais? Sabemos que muitos povos indígenas vivem apenas da caça e da pesca. Mas hoje, no mundo em que nós vivemos, globalizado, como será que eles estão vivendo? Será que eles vivem da mesma maneira que os seus antepassados? Surgiu alguma coisa diferente? Então você vai fazer essa pesquisa.
Número 4. Existem alguns costumes e crenças que fazem parte apenas dos povos indígenas. Cite 3 costumes destes povos. Então, você pode fazer uma pesquisa, você vai digitar lá e pesquisar quais são os costumes e crenças, né, dos povos indígenas. Você vai ter vários, você vai ter na gastronomia, né, na alimentação do indígena, é diferente. Você vai ver na tradição familiar, no casamento, enfim, você vai ter vários pontos onde há divergências, diferenças entre a cultura indígena e a cultura, por exemplo, nossa portuguesa. Vamos pensar que a gente tem aí, né, um berço cultural bem rico, português, italiano, africano. Então, você vai pesquisar e vai trazer para a sua pesquisa essas respostas. E após você responder as questões, você vai escrever um parágrafo com 5 a 10. Então, de 5 a 10 linhas, explicando o que você aprendeu até agora sobre os povos indígenas. Ao final do seu parágrafo, né, você irá relacionar um princípio bíblico, certo? E é isso, então, a sua tarefa semanal de literatura para que nós possamos continuar a nossa leitura. Lembrando, página 29 a 35, respostas no seu caderno, o seu parágrafo também no seu caderno e enviar para a professora para que nós possamos fechar mais uma semana. Certo, meus queridos? Um grande abraço e uma ótima leitura para vocês.